E aí, turma, felizão com o jogo do Flamengo, né? Tenho certeza que a torcida do Flamengo tá, ó, assim, ó, ei, vamos Mengão, vamos Mengão. Palmeiras 61 pontos, Flamengo 61 pontos. Que jogo! Esse jogo, podemos dizer que esse jogo, o Flamengo fez valer o mando de campo, diferentemente de um jogo aí contra o Vasco, diferentemente do jogo aí contra o Grêmio. Esse jogo do Palmeiras, Flamengo foi bom demais, jogaço de bola, digno dos dois melhores times do Brasileirão, digno dos dois melhores times do Brasil na Libertadores. Então, pessoal, o jogo de hoje foi bom demais. O Palmeiras ali, pra mim, o Palmeiras começou muito, mas muito melhor. Os 10 a 15 minutos do primeiro tempo só deu Palmeiras. E aí depois ali o Flamengo conseguiu marcar um gol ali, cara, super rápido ali com o Pedro, foi super bem, fazendo pivô e dando passe para Arrascaeta, botou o Arrascaeta na cara do gol. E logo depois o Palmeiras veio para cima, o Palmeiras estava melhor, o Palmeiras estava jogando dentro do campo do Flamengo. Sinceramente, pessoal, esse jogo inteiro o Flamengo foi muito vertical e muito objetivo. Eu acho que foi a diferença do jogo foi essa. O Flamengo hoje fez o que não fez nos jogos anteriores, foi muito objetivo e marcou os gols quando teve as oportunidades. Diferentemente do time do Palmeiras, que teve muita oportunidade hoje e não conseguiu converter. E tirando isso, o restante do jogo, pra mim, foi inteiro do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras foi muito melhor. Se a gente for fazer assim, um balanço geral, do início ao fim, o Palmeiras pra mim foi melhor do que o Flamengo. Apesar que o Flamengo, depois do segundo gol ali, deu uma grande melhorada. E o craque do jogo, mais uma vez, Pedro e Arrascaeta. Aí é o seguinte, pessoal, vamos deixar os comentários profissionais aqui para os profissionais de futebol. Vamos falar aqui de um capítulo à parte. Pedro, é inacreditável como que o Felipe Luiz deixava um jogador desse no banco. Gente, isso é absurdo. O que o Pedro joga é uma coisa absurda nesse time do Flamengo. E o Felipe Luiz deixar um cara desse no banco de reserva, não pode deixar um jogador do nível do Pedro no banco de reserva. Eu sempre falei isso, continuo repetindo isso. Se tiver algum problema entre Felipe Luiz, entre a diretoria e entre Pedro, resolva essa parada. Porque o Flamengo foi muito prejudicado nos últimos jogos por falta desse jogador em campo. Pedro, hoje, vamos ser bem sinceros, melhor jogador disparado do jogo. Primeiro, deu passe para Arrascaeta, fez um pivô maravilhoso que nenhum outro jogador consegue fazer. E deu aquele passe, botou o Arrascaeta na cara do gol. E o Arrascaeta foi cirúrgico o Arrascaeta, fez o primeiro gol. Segundo gol, o Pedro sofreu o pênalti, tá? O Pedro sofreu o pênalti. E o Jorginho conseguiu converter o pênalti. Acho que o Jorginho nem bateu tão bem assim. O Carlos Miguel foi que não conseguiu ir para o canto certo, porque se ele tivesse ido, ele tinha conseguido pegar essa bola. Mas enfim, foi gol, muito bom. E logo depois, o Pedro, sinceramente, pessoal, o Pedro fez tudo nesse jogo. O Pedro marcou bem, correu muito, deu assistência, meteu o gol. E no terceiro gol, o Pedro ali pegou aquela bola ali praticamente quase na metade do meio campo e conseguiu levar a bola até converter no gol do Palmeiras. É por isso que eu falo e repito, o Pedro não pode ser banco nesse time do Flamengo. É absurdo Pedro ser banco para o Luiz Araújo, é absurdo Pedro ser banco para o Plata, é absurdo o Pedro ser banco para o Bruno Henrique. Então eu espero que hoje o Felipe Luiz abre não somente um, mas os dois olhos e consiga resolver esse problema que ele tem com o Pedro e botar o Pedro para jogar. Porque se ele não fizer isso, pode dar adeus Libertadores, pode dar adeus Brasileirão, porque nenhum jogador do Flamengo, exceto o Arrascaeta, tem tantas qualidades de centroavantes para marcar gols como o Pedro tem. E ali, voltando a falar do jogo aqui, pessoal, o Vitor Roque marcou o gol do empate ali com o Palmeiras. E, ao meu ver, foi uma grande falha da arbitragem. Primeiro, o Léo Ortiz se machucou, saiu de campo. O juiz teve a oportunidade ali na lateral, que a bola saiu para autorizar a entrada do Danilo, não autorizou. E logo depois saiu o gol em cima
bem no local bem no local ali que o Léo Ortiz atua. O Léo Ortiz, pessoal, o Danilo entrou, o Danilo foi muito bem. O Danilo, pra mim, assim, sabe, o futebol prega umas peças assim maravilhosas, sabe? Por isso que eu gosto demais do futebol. Porque veja bem, pra mim, o Léo Ortiz é um jogadoraço, tá? Aí o que acontece? O Léo Ortiz se machuca e o Danilo entra no lugar dele. E o Danilo, pra mim, foi um dos melhores jogadores da zaga do Flamengo. O Danilo tava ganhando todas, pelo alto, por baixo, na disputa de bola. Então, pra mim, o Léo Ortiz ter saído, pra mim, foi uma boa, tá? Não que o Léo Ortiz seja ruim, o Léo Ortiz é um jogador maravilhoso, jogador de seleção brasileira. Mas é o futebol tem essas coisas, né? E aí, como eu tava falando da arbitragem ali, o gol saiu justamente aonde o Danilo era pra estar ali. E o juiz não autorizou. Então, pra mim, foi um favorecimento absurdo para a equipe do Palmeiras. Porém, ali também no segundo gol do Flamengo, no pênalti, eu acho que foi uma falta. O Pedro empurrou o jogador do Palmeiras ali, antes do jogador levantar, o jogador do Palmeiras levantar e cometer o pênalti no Pedro. E também, ali no terceiro, aliás, antes mesmo disso, no lance bem atrás, eu acho que foi o Danilo. Aquele lance não foi falta, tá, pessoal? Eu sei que tem muitas pessoas que vai comentar sobre isso, que o Danilo pegou o jogador aqui, acho que foi o Felipe Anderson que ele pegou, e só deu aquela girada de corpo ali e tirou o jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras caiu e os jogadores do Palmeiras reclamaram pra caramba desse lance, principalmente do lance do jogador ali que tava marcando o Pedro, né? Mas foi lance de jogo também, né? Mas como o árbitro errou na decisão de não ter autorizado a entrada do Danilo, ele errou também em não ter marcado essa falta do Pedro, onde o jogador cometeu o pênalti e ali saiu o gol do Flamengo, o segundo gol do Flamengo. O terceiro gol do Flamengo, maravilhoso. O Flamengo hoje foi cirúrgico mesmo. E a partir do segundo lance ali do pênalti, do gol, o Palmeiras deu aquela tranquilizada, o Palmeiras sentiu, sabe por quê? Porque o Palmeiras foi meio que tipo assim, o Palmeiras começou com tudo, atacando. Aí como ele tomou o primeiro gol, aí eles voltaram um pouquinho, começaram a atacar de novo, fizeram o segundo gol, fizeram o gol de empate. Aí quando eles foram pra cima, eles tomaram o segundo gol. Aí eu acho que o Abel e a zaga do Palmeiras também ficou tipo assim, porra, se a gente for pra cima dos caras, a gente vai tomar mais gols. E foi realmente o que aconteceu ali no final do primeiro tempo, o Pedro marcando o 3-1. E logo ali também depois no segundo, né, quase finalizando ali já nos acréscimos, o Gustavo Gomes fez um belo gol, um belíssimo gol, e saiu ali por 3-2, vitória maravilhosa do Flamengo. Sinceramente, o Flamengo precisava ganhar esse jogo. Eu falei aqui no jogo, no vídeo anterior, o Flamengo tem que se virar para ganhar do Botafogo, tem que se virar para ganhar do Palmeiras, tem que se virar para ganhar daqui para frente, não tem mais chance para erro. O Flamengo já errou demais. E o Flamengo ganhou do Botafogo, e o Flamengo ganhou do Palmeiras, e tem que continuar nessa balada, porque mesmo estando aqui 61 pontos e o Palmeiras com 61 pontos, o Flamengo ainda é segundo colocado na tabela. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma vitória a mais. Mas tirando isso, foi um belo jogo do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo foi cirúrgico demais. E a equipe do Palmeiras foi uma grande vitória do Flamengo, porque, cara, essa equipe do Palmeiras é uma equipe maravilhosa. Essa equipe do Palmeiras joga muita bola. Que o pessoal, a equipe do Palmeiras inteira joga muita bola, da zaga até mesmo no ataque. E mais uma vez, cara, Vitor Roque, sendo Vitor Roque, marcando gols, dando trabalho para todo mundo ali. Mas deu Mengão. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa aquele like da confiança aí, comentem o que vocês acharam da vitória do Flamengo. E o vídeo termina agora, mas continua nos comentários.